como foi importante e interessante esse assunto sobre a central de transplantes de Alagoas, né? A Daniela realmente deu um show aqui. Agora nós vamos para um outro show que tem a ver exatamente com o direito que as pessoas têm de um modo geral. E esse direito ele está tão bem formado em Alagoas que a famosa OAB Alagoas, vem tendo um timoneiro há 3 anos já, de primeiríssima qualidade, que é o nosso querido amigo Wagner Paz. E, naturalmente, como faz tempo que ele não vem ao programa, eu já mandei puxar as orelhas dele. Ele deve ter muita novidade para contar. Wagner, como é você? Meu amigo Geraldo, prazer imenso estar aqui de novo. Estava ali devendo e já começa a dizer que você tem autoridade suficiente para puxar a orelha e dar o recado. Mas é uma satisfação sempre lhe reencontrar aqui, nesse ambiente gostoso, nessa bela casa que a gente gosta de frequentar. E a satisfação muito grande, meu amigo. Obrigado. Você, como sempre, jovial, bem firme e forte. Que bom. Me conta uma coisa, como é que você enxerga a OAB hoje, 3 anos depois que começou a sua administração? A OAB é uma instituição que tem muitos serviços prestados, que às vezes é um pouco mal compreendida, mas é bom. Por que eu quero começar falando sobre isso? Porque muitas pessoas cobram muito da OAB. Muito. Muito. Como se fosse a instituição tal qual o Ministério Público, né? Exatamente. Quando, na verdade, não sabem que a OAB é um trabalho voluntário, é um trabalho benemérito. Mas é bom que cobre, porque se estão nos cobrando, se estão reconhecendo esse papel da OAB, são que acreditam na OAB. Não tenha dúvida. Então, a gente se sente feliz com essa cobrança, de sermos instados a atuar nessas mais variadas pautas, e é justamente isso que torna a OAB uma instituição com credibilidade grande. São mais de 70 comissões atuando em todas as frentes, como direitos humanos. Tem um trabalho belíssimo da Comissão de Direitos Humanos que acolhe as vítimas de violações e já dá um tratamento psicológico. Isso é uma parceria que a OAB tem junto com o SESMAC, né, faz essa grande parceria de acolhimento à sociedade, idoso, criança e adolescente, igualdade racial, ou seja, todos os temas tão caros para a sociedade, a OAB atuando de forma gratuita. Verdade. E chegando, Geraldo, onde nenhuma instituição chega. Porque enquanto temos 100, 200 promotores, defensores a mesma quantidade, um pouco menos, nós somos hoje na OAB, trabalhando de forma voluntária, quase 3 mil advogados e advogadas. E outra coisa, trabalhando vestido a farda. Isso é muito interessante, mas muito interessante mesmo. Porque, como bem o Wagner colocou aqui no início, ela não é uma instituição que tivesse determinadas obrigações, mas ela puxou para si essas obrigações, concorda comigo? Ela avocou essas missões. A gente tem a função de defender o Estado de Direito, lutar pelas liberdades individuais, pelas instituições republicanas, e, sobretudo, a levar a dignidade à cidadania para quem precisa. Então, quando as comissões a gente assumiu, a primeira coisa que a gente fez, eu quero as comissões da ordem dando palestras nas escolas públicas, levando informação, empoderando o cidadão, as crianças, os adolescentes, que passam a se enxergar naqueles advogados e advogadas e passam a ter uma perspectiva de futuro mais promissor. Então, esse trabalho a gente fez, chamado OAB nas Escolas, que é um sucesso, vem inspirando muitas gerações, além de todo o trabalho de assistência e atendimento. Então, é um trabalho fantástico. Hoje, a partir de que nível? A partir do fundamental. Muito bom isso, muito bom mesmo. Até porque é a tal história, né? É uma instituição que ela quer levar a educação. A educação para o povo que é de uma importância fundamental, não é isso? Isso, perfeito. Também atendemos lá na OAB, recebendo as crianças em escolas públicas para palestras na nossa casa. Além disso, um trabalho social muito importante com a comunidade ali da Vila Ematé. Hoje temos o projeto do judô com as crianças, que a gente banca o kimono, a aula do professor, lá no nosso espaço. Temos algumas que já estão competindo a nível nacional, fruto desse trabalho. Então, a OAB ela vai além do que uma classe de representantes da advocacia. Ela se mostra essencial, um instrumento de interlocução entre a sociedade
os poderes públicos e a justiça sobretudo. Agora, tem uma grande vantagem, porque nós temos várias instituições por aí que querem fazer e fazem assistência à população de modo geral. Sim. Só que vocês fazem sabendo o que podem fazer, porque vocês têm o direito na mão. Vocês sabem como é que funciona a coisa em termos de lei. Estou errado? Não, está certíssimo. Então, esse trabalho ele é feito, a Comissão, por exemplo, de Direito Eleitoral trabalha junto com o Tribunal Regional Eleitoral, levando informação, combatendo as fake news, a desinformação, e fizemos uma cartilha no ano passado, sediamos as eleições, as votações paralelas, fazendo auditoria nas urnas, enfim, a OAB tem sido sempre uma parceira, vai para as escolas mostrar a importância do voto livre, consciente, porque os adolescentes já podem votar a partir de 16 anos, então assim, é um trabalho muito, muito significativo. Participamos de eleição de conselho tutelar fiscalizando as eleições. Esse é um grande problema, os conselhos tutelares, não é? Eu não sei como é que vocês enfrentam isso. E até que ponto o candidato a conselho tutelar, a conselheiro tutelar, ele é verificado. Porque precisa ter cada vez mais credibilidade. Exatamente, mas é importante que a comunidade participe. Então o trabalho da OAB é fiscalizar as eleições para evitar que pessoas que não tenham a confiança da comunidade possam representar esse assunto importante e trabalha em harmonia. A OAB trabalha em harmonia com o Ministério Público e com os conselheiros tutelares, recebendo denúncias, preparando denúncias, encaminhando ao Ministério Público. No meio ambiente, o trabalho de bem-estar animal, comissão que é presidida pela nossa querida Adriana Alves, sensacional. Eu estava lendo sobre isso outro dia, fiquei empolgado. Me fale mais sobre esse assunto. Não, é uma comissão que tem muito destaque, faz um trabalho para cuidar dos animais, sobretudo da região ali do Pinheiro, onde foram abandonados vítimas do desastre da Braskem. Então a comissão está lá atuando. A Comissão de Direitos Humanos faz relatórios também nessas áreas da Braskem, que subsidiaram. E até que ponto a Braskem assumiu isso? Teve até uma sentença agora lá na Holanda, né? Que reconheceu que condenou a Braskem, né, no processo que tivemos acompanhando, inclusive, junto com a Defensoria Pública, o defensor Ricardo Melro, lá em Roterdã. E a sentença saiu, acho que há alguns dias atrás. Estou falando em relação aos animais. Aos animais. Eu acredito que deva ter alguma ação civil pública ajuizada tratando dessa questão. Tivemos várias reuniões lá, junto com a promotoria responsável por essa pasta e a nossa comissão. Então, tem sido enviado vários esforços para não deixar esses animais sem nenhum cuidado, né? A própria sorte. Wagner, é um assunto que sempre é levado à pauta e sempre é preciso discuti-lo, que é essa questão da valorização do advogado, principalmente junto aos tribunais, ao Tribunal de Justiça de um modo geral, e que ainda haviam alguns problemas. Como é que está isso? Tem melhorado bastante. Os atores judiciais, eles passaram a compreender, ou compreendiam, mas ainda haviam algumas arestas ou algum tipo de inconvenientes, e hoje esse cenário está bem melhor. Eu acho que começaram a enxergar mais a profissão da advocacia como não uma profissão apenas de um profissional liberal, mas aquele realmente que sem ele, o cidadão não chega na justiça. Claro que não. Então esse trabalho, por mais que exista hoje o juiz postulante, que permite que o cidadão vá lá sem advogado, ninguém vai sem advogado lá. Claro. Não consegue chegar à justiça sem a advocacia. Então é importante que a advocacia continue acreditando na justiça, levando o cidadão, senão a justiça deixa de funcionar. Então hoje a gente tem uma harmonia muito grande. O Tribunal do Trabalho tem prestigiado a advocacia. O Tribunal de Justiça, o presidente Fernando Tourinho, tal qual o presidente Marcelo Vieira do TRT, tem a advocacia em alta conta. O do TRT foi advogado. Claro. É desembargador pelo quinto, então tem um apreço muito grande. Desembargador Fernando Tourinho é filho dos maiores tribunos de júri. Não tenha dúvida. Então também tem muito apreço. Eu tive a honra de entrevistá-lo em vida. E todos percebem o quê? Que com a longevidade, todos vão retornar para a advocacia. Magistrados, promotores. Eu já entreguei, por exemplo, a carteira da OAB para vários promotores, Jorge Sarmento, Dilmar Camerino, que foram meus professores na universidade. Eu tive a honra de entregar a carteira da OAB quando retornaram para a advocacia. E assim será com a magistratura. No momento que vão se aposentando, vão retornando para a advocacia, né? Então eles passam a ter um respeito maior. Para além disso, o trabalho que nós fazemos. Então, quando eles veem o trabalho da OAB, junto à promotoria do meio ambiente, junto à promotoria da criança e do adolescente, fiscalizando as escolas públicas, por exemplo, eles passam a enxergar a OAB como parceira, a advocacia como parceira,
E tudo isso reflete numa harmonia, digamos assim. Não tenha dúvida. Não significa que não temos divergências. Temos divergências, em algumas situações precisamos representar algum magistrado ou algum promotor, né? Sempre é exceção, a regra é sempre o diálogo, buscar resolver tudo à base do diálogo, e tem dado certo. Então, teremos divergências pontuais, mas nunca enxergando como adversários. Somos partícipes, somos colegas, cada um na sua mola, na sua engrenagem, para que o sistema jurisdicional funcione. E tem funcionado muito bem, né? Dr. Lenha Araújo tem sido também um grande parceiro da advocacia. É uma grande figura. Como foi do Márcio Roberto. Exato. Enfim. Exato, são grandes figuras. Grandes Agora figuras. eu pergunto a você, a OAB tem um papel também, acho que tem, de cada vez mais capacitação e qualificação dos advogados. Está sempre preocupada com o curso, como é que está essa parte? Essa parte, a OAB, modéstia à parte, tem feito muito. Nós interiorizamos os cursos de formação. Formação, importante. Aprimoramos, ou seja, a advocacia que chega no mercado, ela tem um curso preparatório para sustentar no tribunal, para peticionar no sistema eletrônico, para aprender a precificar o valor dos honorários. Levamos para o interior também os cursos de pós-graduação de excelência. Ofertamos mais de 400 bolsas gratuitas para uma pós-graduação de trabalhista previdenciária a nível nacional. Temos feito vários eventos no interior, fizemos o Júri Épico em Piranhas, vamos fazer agora o Congresso do Sertão em Santana do Ipanema, fizemos um Congresso da Jovem Advocacia em Delmiro Gouveia, temos feito eventos em Arapiraca, em Palmeira dos Índios, em União dos Palmares, em Penedo, reformamos a estrutura de quase todas as subseções, entregamos já Penedo, São Miguel, Arapiraca. Esse mês vamos entregar Palmeira dos Índios, um prédio histórico belíssimo, revitalizado também. Lá da OAB. Isso, prédio histórico lá de Palmeira dos Índios, Porto Calvo e União dos Palmares. Entregamos também o Vale do Paraíba, uma região que ficava isolada, e criamos uma estrutura importantíssima para a advocacia da parte alta, que é uma advocacia esquecida, que é lá no Benito Mendes. Muito bem. Como é que você sente a valorização ou a autovalorização que se dá e não se dava de determinados advogados criminalistas? Às vezes até dizer advogado de porta de xadrez, coisa estúpida, ignorante, mas isso tudo precisou também de uma revisão, bem sendo feita como é. Bem, eu acho que passa pela capacitação dos profissionais, pela postura, mas a advocacia criminal é essencial e sempre foi mal compreendida, muito mal compreendida pela sociedade, né? Confundindo a figura do advogado com o cliente. Exato. Todos são essenciais. Eu, particularmente, tenho uma admiração profunda por todos esses profissionais que vão à frente das demandas que são complexas, que causam realmente uma tensão na sociedade, né? Homicídios. Mas se não fossem eles, quantos inocentes estariam presos indevidamente? Eu queria tocar exatamente nesse assunto. Como é que a sociedade, de modo geral, ela é engraçada. Ela enxerga o advogado de defesa, principalmente no crime, como um criminoso como o próprio. Mas é uma necessidade. O advogado precisa trabalhar nessa área também. Exatamente. E sobretudo, o cidadão precisa. Porque a justiça e a história mostram inúmeros casos de erro do judiciário, pessoas que passaram anos e anos presas e não cometeram aquele crime. A gente sabe que a nossa justiça, a nossa sociedade como um todo, todos nós, temos um ranço autoritário, patrimonialista, existe um racismo estrutural. Então, geralmente, as pessoas nos bairros periféricos sofrem preconceito ainda. A polícia tem evoluído muito, tem aprimorado muito as estruturas, todo o sistema de justiça, mas ainda temos essas chagas, né, fruto de tantos anos de escravidão. Muito bom. Que isso ainda não é do dia para a noite que vai mudar essa realidade. É verdade. Então, se não for a advocacia criminal altaneira, de vanguarda, sempre disposta a enfrentar as adversidades, o cidadão, aquele que mais precisa, vai ficar desguarnecido. Wagner, me diga uma coisa, porque isso é muito importante agora. Os olhos da advocacia, e sobretudo da OAB, para as eleições municipais que vão acontecer. Como sempre, a OAB vai participar ativamente com seu observatório, recebendo denúncias
de crimes, tentativa de compra de voto, violência de gênero, também uma pauta muito importante. Temos hoje a nossa vice-presidente hoje como desembargadora eleitoral, Natália von Soest, eu tive a honra de... que muito engrandece a ouvidora lá do Tribunal Regional Eleitoral, verdade. Recebendo também as denúncias. Vamos trabalhar em harmonia, em parceria com a Justiça Eleitoral, para que a gente possa ter uma eleição cada vez mais limpa. E chegando para nós, denúncia de corrupção serão apuradas, serão feitas representações e atuaremos também subsidiando o próprio Ministério Público Eleitoral para que tome as providências cabíveis e puna quem tiver que punir. Essa lisura vista pela OAB, eu tenho certeza dela. Sem entrar em detalhe nenhum nesse finalzinho de entrevista com você, também na OAB vão haver eleições agora. Isso. E sem dúvida alguma, o foco é que elas sejam absolutamente dentro da lisura aqui. Transparentes, republicanas. E esse ano com a novidade, a OAB mais uma vez inovando essa gestão, totalmente disruptiva, faremos a eleição 100% virtual. Então, advogado vão votar do seu escritório, da sua casa, do interior, de onde tiver. Então, ninguém vai ter desculpa para não votar, não participar, ou seja, uma ampliação democrática. Muito bom. Sobretudo, após tantas conquistas, chega a hora de você realmente ir para a urna e votar. Claro. Agora me conta rapidamente aí desse finalzinho, como é que está a projeção dessas eleições em termos de número? Quantos você acha que serão os votantes da OAB? Eu acredito que a gente vai ter um número de 10 mil, 11 mil eleitores. O que é um avanço. Isso, que é um avanço. Muito bem. Meu querido Wagner, foi um prazer enorme receber você aqui, mas você tem um minuto para dizer o que você quer, que eu não tenha perguntado. Não, mandar um abraço aqui para toda a advocacia, parabenizar que estamos no mês de advocacia. É verdade. Celebrar todas as conquistas, a entrega do prédio histórico, Geraldo, que foi uma conquista fantástica. Aquele prédio foi a primeira faculdade do Estado de Alagoas. Então tem muita história. Não podia perder aquilo ali. É impossível você pisar e não se emocionar com tanta riqueza de história. Por ali passaram todos os grandes advogados desse país, Borbulhões, Marcos Bernardo de Mello, Herman de Assis Baeta. Então estamos recuperando o prédio por completo, está pronto. Muito bom. Com uma sala de qualidade. E mais do que isso, entregando o centro médico agora também em setembro, que vai atender a advocacia com dignidade e de forma gratuita, e um memorial para resgatar essa história importante da advocacia, porque é a história da advocacia que faz com que a ordem seja forte, e a advocacia respeitada, e o cidadão e a sociedade também respeitados. Muito bom, Wagner. Eu quero agradecer profundamente a você por essa entrevista e lembrar a você que nós estamos lá com a Rádio Senado Cidadã, lhe aguardando nosso programa de quintas-feiras, viu? Que é com o maior prazer, estaremos lá. Por favor, vamos lá, ok? Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Geraldo. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.